Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda dessa obra do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, Mundo Normal, Primitivo. Hoje nós vamos tratar aqui da questão 87, né, e possivelmente, caso se esgote o assunto, a gente deve avançar para as questões seguintes. Mas antes de partirmos aqui para o estudo, e eu passar a palavra para o Michel, quero pedir a você aí, né, se inscrever em nossos canais, curtir, comentar, compartilhar. Hoje o canal do Érico, o Kardec Tube, é um canal monetizado, então se você quiser se tornar membro, será bem-vindo. O canal do Érico, Espiritismo em Kardec, também é um canal monetizado e que vale a pena, pessoal, participar, ajudando aí contribuindo, né, financeiramente, mesmo que um valor irrisório, para que esse projeto ele possa cada vez mais dar frutos aí, crescer, porque esse é o objetivo, fazer com que o espiritismo seja mostrado como ele tem que ser mostrado, né, na sua forma verdadeira. Mas eu tenho aqui ao meu lado Michel Macedo, que lá no Rio Grande do Sul não tá brincadeira, né, Michel? Frio, e enquanto que aqui no Sudeste, pelo menos aqui no Triângulo Mineiro, não tá nada frio, né? Michel, boa noite para você, amigo. Obrigado aí pela sua participação sempre. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Diretamente do extremo sul da América, quase no polo sul do planeta Terra, isolado, exilado e em expiação, né? Aqui no frio do Rio Grande do Sul. Ainda bem que eu gosto do frio, né? Estamos aqui para falar mais uma vez em Kardec, né? Nosso estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí no item 87, bem no início do Livro dos Espíritos, embora já na segunda parte do Livro dos Espíritos. A gente iniciou o primeiro capítulo da segunda parte, já encerramos a primeira parte. O Livro dos Espíritos tem 4 partes, nós estamos no capítulo 1 da segunda parte. Então, a gente vai estudar hoje o item 87. Como o Lauro falou, é muito importante que todos, além de assistir, além de participar pelo chat, mandar comentários, mandar tirar dúvidas, é importante que as pessoas curtam o vídeo, compartilhem, avisem lá nos grupos do WhatsApp, se tiver algum conhecido ou algum grupo espírita. E como o Lauro falou, hoje o Kardec Tube, ele já tem a opção para que a pessoa seja membro do canal. Isso significa que a pessoa pode assinar o canal, é um valor, tem várias opções, mas o valor mais barato se eu não me engano, R$ 4,99. E com isso a pessoa ela vai acompanhar os conteúdos diários do Kardec Tube e vai ajudar o Kardec Tube a crescer, para que a Kardec aí chegue cada vez mais a mais pessoas. A gente está para lançar novos projetos no Kardec Tube, logo a gente vai ter bem mais conteúdo, embora já tenha aí conteúdo diário. A gente vai ter conteúdo em breve só para assinantes, então também é uma vantagem da pessoa que queira e que possa assinar, mas que acima de tudo a gente tenha hoje, então, com esse frio, um bom estudo, que a gente possa aí trocar boas ideias. É isso aí. Bom, nós temos aqui, ela passou cedo por aqui, não sei se ela continua, se você está nos assistindo, a Marlene, que ela colocou aquela de Novo Hamburgo, então está ali na grande região, na região metropolitana de Porto Alegre, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, a grande Porto Alegre, e que eu tive até, né, o prazer de conhecer, fui visitar umas fábricas na empresa em que eu trabalhava. Então a Marlene, depois, se ela estiver por aí, ela diz para nós como é que está lá em Novo Hamburgo, né, sobre o clima. Bom, Michel, é um tema que ele merece, carece de muita conversa, né? Um tema polêmico, mal compreendido no movimento espírita, visto que, né, vou dar spoiler aqui, essa questão que nós vamos estudar hoje, os espíritos, lá no final dessa obra, na questão 1012, vai dizer assim, nós já respondemos essa questão, o que nós vamos tratar aqui. Você já quer compartilhar ou você quer trabalhar alguma coisa antes aí, Michel?
Vamos ler a questão, daí eu já relembro o que a gente viu semana passada e já comento e já passo para ti e a gente inicia a rodada. Então, o item 87 do Livro dos Espíritos vai perguntar a Kardec: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? A resposta: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Então, primeiro situando o que a gente está vendo. Lembrando a todos que a segunda parte do Livro dos Espíritos trata especificamente dos espíritos. É justamente a parte que inicia o estudo do objeto propriamente do espiritismo, que são os espíritos. A primeira parte, ele faz uma abordagem geral para mostrar para a gente a escolha possível que a ciência espírita vai fazer, que é estudar o espírito. Ao iniciar a parte dos espíritos, Kardec, como um bom professor, ele faz uma ordem lógica de questões em que ele primeiro procura dizer, conceituar o que são os espíritos, e já que se trata de uma parte dos espíritos, eu tenho que conceituar o que são os espíritos. Depois ele trata, ao conceituar os espíritos, ele vai tratar da origem e da natureza dos espíritos. Ou seja, como que esse espírito é criado e qual a sua natureza, ou seja, do que ele é feito. Que a gente viu também essas questões há poucos estudos passados. E agora a gente iniciou um novo assunto que é o chamado mundo normal primitivo, que é justamente para tratar, bom, os espíritos existem, uma vez que eles existem, onde eles estão, onde eles vivem, como eles vivem, que é uma pergunta naturalmente lógica quando eu estou estudando alguma coisa. Se ele existe, ele ocupa um lugar, ele está em algum lugar, onde ele vive, como é que é esse mundo que ele vive. Foram as questões que a gente estudou semana passada. Inclusive, quem não assistiu, é importantíssimo que assista para entender o que a gente mostrou. A gente está procurando ver com cuidado essas questões, mostrando para quem nos assiste os detalhes que, na grande maioria das vezes, o movimento espírita, ao estudar essas questões, não prestou atenção. Então, se lê apressadamente as questões, as pessoas leem com pressa, não prestam atenção no que o autor está dizendo e tiram conclusões que o autor não disse, que não está no texto. Isso significa que são maus leitores. O mau leitor, e hoje isso é geral, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente vive uma época de péssima leitura, as pessoas estão lendo, praticamente não estão lendo, e as que estão lendo são ruins de leitura. Ou seja, a pessoa lê e não consegue entender o que o texto está dizendo. A gente vive esse período. Então, é muito comum, eu já convivi muitos anos com o movimento espírita e eu sei, e eu ainda de vez em quando recebo aí conteúdos pelas redes, em que a pessoa que está falando do texto não entendeu o texto. Ela diz coisas que o texto não disse. Ela acrescenta interpretações que não tem base no texto, que ela acabou de ler. É muito curioso que, como eu lanço vídeos diários, isso é muito comum. Eu lanço um vídeo de 2 minutos.
para a gente ver o nível em que a gente se encontra. São vídeos de 2 minutos. 2 minutos é nada. E as pessoas terminam de ver um vídeo de 2 minutos. E elas comentam embaixo do vídeo algo que o vídeo não disse. Eu passo por isso todo dia. As pessoas vão comentar nos meus vídeos, criticar ou questionar coisas que o vídeo não disse. Um vídeo de apenas 2 minutos. Isso demonstra que a capacidade de concentração da pessoa é tão medíocre que ela não consegue ouvir por 2 minutos. É impressionante a época que a gente está vivendo. Há pessoas que não conseguem ouvir ou parar de falar para ouvir. As pessoas estão assim, a gente está falando e elas estão falando junto. Elas não ouvem o que a gente está dizendo. Ou elas estão olhando para a gente, falando, mas elas não estão ouvindo, elas estão com a cabeça em outro lugar. É impressionante. Se a pessoa nunca consegue parar para ouvir, ela nunca vai aprender. Porque aprender é silenciar para ouvir o que o outro tem para dizer. E no caso do estudo, eu estou parando, silenciando para ouvir o que Kardec tem a dizer. E como Kardec sabe mais e melhor que nós, é uma vantagem eu parar de falar e ouvir quem sabe mais que eu, que no caso é Kardec. E é uma dificuldade muito grande. Eu já participei de estudos, logo, que as pessoas são tão viciadas em não parar de falar, que a gente está falando aqui no YouTube e no chat, as pessoas estão falando assuntos paralelos. Então, a gente está numa live em que só nós dois podemos falar, só nós dois temos o microfone aberto, e quem está nos acompanhando pode falar pelo chat. Ela tem que abrir o chat, digitar. Tem pessoas que não conseguem nem nessa hora parar para ouvir. Já acompanhei várias vezes a gente falando aqui, e as pessoas conversando e fazendo uma conversa paralela no chat, demonstrando a incapacidade das pessoas de parar e ouvir. Porque se elas estão digitando e conversando outras coisas, é óbvio que elas não estão ouvindo o que a gente está falando. E se elas não estão ouvindo o que a gente está falando, elas não vão aprender sobre o que a gente está falando. Então, o estudo requer que a pessoa pare, escute, preste atenção. Então, quando a gente vai estudar, a gente desliga a TV, a gente procura um lugar com mais silêncio. E se a gente vai estudar das 8 às 9, a gente presta atenção. E aí, se durante a fala de quem está coordenando o estudo surgir dúvidas, ou eu quero acrescentar algum ponto, ou até discordar, eu anoto, ou eu mando a dúvida, mando um comentário, mas relacionado ao que eu estou ouvindo. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente está fazendo? Isso que a gente está fazendo aqui, dificilmente, isso é importante que as pessoas que estão ouvindo saibam, dificilmente você vai ter um estudo dessas questões aqui nos centros espíritas do Brasil e do mundo, que vão prestar atenção com detalhe no que o texto está dizendo. E é por isso que as pessoas são levadas ao engano, porque é nessa hora, quando eu não presto atenção direito, leio com pressa, e ainda tenho, na maioria das vezes, um coordenador ruim, pronto. Essa soma faz com que eu não entenda o Espiritismo e fale bobagem achando que eu estou entendendo o Espiritismo. Então é muito importante que a gente preste atenção junto, como eu mostrei no estudo passado. O que a gente viu no estudo passado? Que são 2 mundos, portanto não é um só. Se são 2, eles têm diferenças. Eu tenho o mundo material e o mundo dos espíritos. Eles não são iguais, eles não se assemelham, mas eles interagem. Claro que o fato deles serem diferentes, essa interação só vai se dar em condições especiais. Porque se esses 2 mundos fossem iguais, o modo deles interagirem seria mais fácil. Mas como eles são 2 mundos diferentes,
e o mundo dos espíritos, a gente viu no estudo passado, é o principal. Para um interagir sobre o outro, eu preciso de condições especiais. Porque senão, se esses dois mundos fossem semelhantes, eu teria um relacionamento entre mundo espiritual e mundo corporal, eu teria interferência dos espíritos no nosso mundo, se eles fossem mundos parecidos, em todas as coisas. Mas o fato dos espíritos não poderem fazer o que eles querem no mundo material, demonstra que são mundos diferentes. A gente viu tudo isso nas questões passadas. Agora, né, entrando na questão lida, Kardec quer saber, bom, eu já entendi que são dois mundos diferentes e que eles se relacionam. Mas Kardec agora quer saber se nesse mundo dos espíritos, os espíritos ocupam, habitam uma região determinada, circunscrita no espaço. Por que essa pergunta de Kardec? Por que ela é importante? Porque a gente, quando a gente vai pensar no nosso mundo material, a gente se localiza assim. Porque a gente vive numa região determinada e circunscrita. A gente vive na Terra, no Brasil, o Lauro está em Minas Gerais, eu estou no Rio Grande do Sul. Veja, eu posso dar locais específicos, por isso que é locais determinados. Se eu quero sair do Rio Grande do Sul e ir até Minas Gerais, por exemplo, há uma distância, que há um tempo que eu preciso percorrer, uma distância que eu preciso percorrer, um tempo que eu preciso gastar para percorrer essa distância. Eu estou grudado ao solo com o meu corpo, então, se eu fosse caminhando, levaria muito mais tempo se eu utilizar algum meio de transporte. Cada um de nós mora numa determinada rua, numa determinada casa. Essa casa tem porta, janela, parede, móveis, fechadura. Assim é a nossa realidade na Terra. Então, há lugares na Terra específicos, determinados e circunscritos. Lugares que eu estou distante ou lugares que eu não tenho acesso. Por exemplo, para a gente voar, a gente precisa de algum instrumento, a gente precisa de uma tecnologia, a gente precisa de um avião, de um helicóptero. Então, é tudo limitado, determinado, circunscrito aqui no mundo material. Agora, Kardec quer saber, e no mundo dos espíritos? E no mundo dos espíritos? Por exemplo, aqui na Terra, se eu estou na zona urbana de uma cidade e eu vou até uma outra cidade, por exemplo, aqui no interior do Rio Grande do Sul é assim. Entre uma cidade e outra, eu tenho a chamada zona rural, onde eu tenho campo, plantação, que não é habitado, ou tem poucas famílias que moram no interior, na zona rural, mas a maioria das pessoas se concentra na cidade. Vejam, essa é a lógica da nossa vida aqui na Terra. Agora, e no mundo dos espíritos? Por exemplo, os nossos entes queridos que morreram, onde estão? Essa é a grande questão, por isso que ele faz 87. E por que é importante a gente tratar disso? Porque é evidentemente que todos que estão aqui, ou pelo menos a maioria, sabe que se pensa no movimento espírita quase unanimamente uma coisa. E que a gente vai e já está percebendo nesse estudo aqui, que não é o que está em Kardec. O que vai dizer o movimento espírita? Se você entrar numa casa espírita, procurar uma palestra espírita na internet,
lê um livro espírita por aí, o que 99% das vezes você vai ouvir falar? Olha, o meu ente querido morreu, e aí ele vai para um lugar de sofrimento ou de transição, chamado umbral, e quando ele se reequilibra, ele é resgatado e ele é levado para um hospital no mundo dos espíritos, para uma colônia, para uma cidade. Lá ele vive, onde lá ele aprende, onde lá ele se prepara para uma nova encarnação, onde ele está com os guias superiores, onde ele trabalha, onde ele tem casa, onde ele tem meio de transporte. Você sabe que isso tudo veio com o André Luiz em nosso lar. E a esmagadora maioria do movimento espírita pensa isso. Só que a gente vai aprender com Kardec, e é por isso que a gente está vendo essas questões aqui com cuidado, que isso não está em Kardec. Que não está assim em Kardec. Então vejam, ao perguntar se os espíritos ocupam uma região determinada, veja, por que aqui eles não falam das cidades espirituais, não falam do nosso lar? Por que eles não falam? Essas coisas que as pessoas têm que começar a prestar atenção. Só que eu vou pegar um trecho dessa resposta e vou mostrar para vocês como é que o movimento espírita faz para distorcer as coisas. Então, feita essa introdução gigante aí de 20 minutos, agora a gente vai analisar a resposta. Então, eles dizem, estão por toda parte. Então, não há uma região determinada para os espíritos, porque ela é o oposto da pergunta. Eles estão em toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, eu não tenho um lugar do espaço do universo onde não possa ter espíritos. Por exemplo, se a gente chegasse a sair da Terra, no corpo físico, né? Vejam que se a gente não tiver toda uma tecnologia, a gente não sobrevive fora da nossa atmosfera. Da mesma forma que se eu, por exemplo, para eu atravessar o oceano aqui na Terra, encarnado, eu vou precisar de algum instrumento, né? Porque a gente não vive na água. Mas os espíritos é o contrário, eles estão em toda parte. Os espíritos estão em toda parte, e é importante ele ter usado esse termo infinitos, espaços infinitos, ou seja, quando eu uso o termo espaço infinito, eu estou deixando claro qual é o contrário de infinito, é finito. Nós ocupamos um espaço finito aqui na Terra, enquanto a gente está encarnado. É finito, ou seja, tem um limite. Os espíritos não. E aí ele vai mostrar, bom, ele deu uma primeira noção, né? Tudo bem, os espíritos estão em todos os lugares, em todas as partes, ok. Mas aí agora ele vai entrar um pouquinho mais, ele diz, vós os tende de contínuo ao vosso lado. Os espíritos, ou o mundo dos espíritos, é em torno de nós, ao nosso lado. Ele não está dizendo que o meu pai, minha mãe, minha avó, meu marido, minha esposa, meu filho morreu e foi para algum lugar lá. Eles estão ao nosso lado. Então, o mundo dos espíritos e o mundo material ocupa o mesmo lugar. Não é lá, como a gente aprendeu com o André Luiz. Eles estão aqui. Só que eles estão aqui na, metaforicamente falando, dimensão espiritual. Nós estamos aqui na dimensão material. Mas é o mesmo lugar.
Então, aqui em torno de nós também é mundo espiritual. Eles não precisam ir para algum lugar quando morrem, porque eles estão ao nosso lado, de contínuo. Esse termo é muito importante, né? Porque é uma coisa cotidiana. Não é, ai, de vez em quando eles vêm da colônia nos visitar. Eles estão de contínuo, observando e atuando sem a gente perceber. Esse é o estado normal. Sem a gente perceber, a gente tem os espíritos à nossa volta, sempre, e atuando sobre a gente, sem a gente perceber. Quando é que a gente percebe? Quando tem mediunidade. Daí ele mostra que os espíritos são uma das potências da natureza. E os instrumentos de Deus, de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios. Então, os espíritos estão atuando e ajudam a fazer aquilo que está nos planos de Deus. Mas aí vem uma frase final muito interessante. Que aqui eu concluo e passo para o Lauro. Essa frase final, ele diz assim: nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Bom, aqui o pessoal que gosta do André Luiz pula da cadeira e começa a berrar, né? Olha ali, mas a questão 87, ele já deixa claro que o André Luiz vai falar depois. Há regiões que os espíritos menos adiantados não têm acesso. Essas regiões são as colônias. O pessoal já começa a achar, bom, achei um trecho em Kardec que confirma o que o André Luiz disse. Então, os mais apressados, emocionados, os que querem defender André Luiz, querem enxergar no que ele está dizendo aqui algo que talvez dê a entender que realmente o André Luiz está certo, né? Porque ele está dizendo que há regiões que são interditadas, onde os espíritos inferiores não têm acesso. Isso poderia fazer supor que tem sentido o que o André Luiz fala. Mas agora eu pergunto para você o seguinte, quando a gente começa a analisar uma questão sem preconceito. Ele diz que há regiões em que os espíritos menos adiantados não têm acesso. É o que está dizendo aí. Agora eu pergunto para vocês, a questão está dizendo como que se dá essa interdição? Ela está afirmando que há uma interdição. Ou seja, os espíritos não acessam determinadas regiões. Mas ele está dizendo como que é essa interdição? Ele não está dizendo como que é. Ele está dizendo que existe uma interdição. Mas ele não está dizendo como que é. Agora vamos voltar para o André Luiz. Não, antes vamos pensar aqui na Terra. Como é que eu interdito alguém, aqui na Terra, no mundo encarnado, quando eu quero fazer que uma pessoa não tenha acesso a um determinado local? Como é que eu faço isso aqui na Terra? Vamos parar para pensar um pouco. Existem algumas maneiras, eu vou citar duas. A primeira maneira, eu prendo a pessoa em um determinado local. Então, por exemplo, se eu pegar o Lauro agora, algemar ele e prender ele no pé da cama do quarto da casa dele, ele não consegue sair dali, evidentemente, se ele não tem nenhum instrumento para arrebentar a algema, ele não consegue sair dali e não consegue acessar todo o resto da casa dele, o que dirá para fora da casa dele. Porque eu prendi o corpo dele. Outra maneira, eu posso criar muros, grades, que impossibilitam que as pessoas tenham acesso. Por exemplo, por que as pessoas, nem todo mundo tem acesso ao interior da minha casa, onde eu moro? Porque a nossa casa tem, em Minas Gerais, tem um muro, uma cerca em volta, fechada,
Eu tenho uma porta com a fechadura, eu tenho janelas, eu tenho grades, eu tenho paredes. Se a pessoa não tiver a chave, ou se eu não abrir para ela a porta, ela não entra para dentro da minha casa. Agora, ela pode arrombar, ela pode quebrar e ter acesso. Mas ela vai ter que ter mais força do que aquela interdição que eu criei. Então, ela vai ter que ter mais força, ela vai ter que ter algum instrumento que quebre a parede, que quebre a porta. Mas nota o que eu estou refletindo, algo simples. Como que se dá a interdição da gente no mundo material? Agora vamos refletir com André Luiz. Na obra nosso lar tem muro. E além de ter muro, ela está no alto, voando sobre o planeta Terra. Essa é a lógica, entre aspas, da obra Nosso Lar. Então, os espíritos não têm acesso ao nosso lar, porque ou fica distante da onde eles estão, ou porque se eles chegarem em torno do nosso lar, tem muros lá. Então, o que vai fazer o André Luiz? Ele vai propor uma explicação de como que se dá a interdição das regiões. Ele faz uma explicação semelhante à Terra. Ele cria muro, distância. Veja, essa é uma tentativa de explicar uma forma de eu interditar alguém a acessar algum lugar, que é a mesma que a gente usa aqui na Terra. É isso que o André Luiz faz. Agora eu volto à questão e pergunto, está dizendo isso na questão 87? Que a forma como os espíritos são interditados é igual à da Terra? Não está dizendo. Ele está dizendo que há uma interdição, mas ele não está dizendo como que é essa interdição. Então você não pode dizer que a 87 está concordando com André Luiz. Percebe a diferença? Mas, Michel, então, se não é como diz o André Luiz, como é que é a interdição? É isso que a gente vai ver. Porque Kardec vai propor uma outra explicação. Que não essa, dada por André Luiz, que usa como exemplo a interdição aqui no mundo material. Então, é esse o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção e eu passo para ti. Ótimo, Michel. Bom, mexeu em pontos aqui importantes. Veja, você respondeu, eu ia te perguntar isso para te provocar. Bah, então, já que os Espíritos estão dizendo que há regiões, então, logo no mundo espiritual, tem locais onde os Espíritos não vão. Tá. Eu não sei se eu vou adiantar o assunto para você, trazendo isso. Capítulo 14 da Gênese, dos fluidos, tá? Aqui, Kardec, no item 8, ele vai, deixa eu, aqui, ó. Formação e propriedade do perispírito. No item 8, não, vamos ler o 7, Michel, porque eu acho que vale a pena a gente trabalhar isso aqui. Você quer ler aí, por favor? O perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Quer que eu leia o 8? Sim, esse 8 aqui é que eu acredito que vai nos ajudar Tá. Mas eu queria, antes aqui, Pode as pessoas falar. entenderem que o Kardec está dizendo, olha, esse aglomerado de fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, que é o perispírito,
é diferente daquilo que nós chamamos de matéria. Ó, essa matéria que a gente conhece aqui. Ah, mas o fluido não é uma matéria? É um tipo de matéria que a gente não sabe o que é. Então, nós temos, né, o perispírito. O Kardec vai usar o termo aqui, condensação, acredito eu que até por falta de termos para expressar o que ele quer expressar. Então, ele vai dizer que o perispírito tem uma condensação, uma transformação molecular, que ela difere da nossa aqui. A do perispírito, ela é imponderável e ela é etérea, mesmo para os espíritos mais atrasados. Ainda assim, por mais grosseiro que seja, é etérea. Tanto é que os nossos sentidos físicos não percebem. Precisa ser médium. Bom, outro ponto. Então, a matéria nossa, né, grosseira, compacta, essa a gente percebe, sente, vê, toca, né, enfim, é o nosso corpo físico. Então, esse acho que era o primeiro ponto que eu queria trazer. Quer fazer algum comentário sobre isso, só para ilustrar o que nós vamos trabalhar aqui no item 8, Michel? O leitor vai perceber, o Lauro matou a charada, né? O leitor vai perceber que Kardec vai caminhar para a ideia do perispírito. Se você acompanhar as próximas questões, a gente está no 87. Lá na 93, olha como está pertinho. Ele inicia qual assunto? Perispírito. Porque aí Kardec vai criar a teoria espírita kardeciana para explicar exatamente isso que o Lauro está colocando aqui, porque é no perispírito que vai estar a chave para essas questões, para a gente entender. Eu vou entender essa ideia de interdição no mundo espiritual, de lugares em que o espírito não tem acesso, pela teoria do perispírito. E é entendendo a teoria do perispírito, que a gente vai entrar, agora a gente já está começando a pincelar ela, a gente vai entender que é ela que vai dar uma explicação e que essa explicação não é do André Luiz. Que as pessoas pensam que é a mesma. As pessoas acham que a teoria do perispírito com a teoria do André Luiz, a teoria do perispírito em Kardec com a teoria do André Luiz, elas se combinam. E é esse o erro. Porque Kardec vai para um outro caminho, muito mais lógico e sábio, a gente vai ver isso, que André Luiz não foi. André Luiz vai criar uma outra lógica, um outro entendimento de perispírito. Porque ele vai colocar órgãos no perispírito. Ele vai assemelhar o perispírito ao corpo. E Kardec não vai fazer isso. Por isso que eles vão ter conclusões diferentes. Por isso que o André Luiz vai ter que botar um muro. E Kardec não vai precisar botar um muro. Porque eles partem de pontos de vistas diferentes. Que o movimento espírita acha que é o mesmo. Ah, porque não prestou atenção. O que nós vamos mostrar aqui? Essa diferença. E nós vamos entender por que Kardec é melhor. A teoria deles é melhor. Ela é mais racional. Ela resolve mais o problema do que e que a teoria do André Luiz cria problemas que o André Luiz não resolveu. Esse é o ponto central que a gente vai aprender aqui. Então, esses itens que o Lauro está citando aqui é lá da Gênese, quando Kardec já tinha a teoria do perispírito pronta, que ele vai começar aqui no Livro dos Espíritos a desenvolver. E é muito importante que a gente pegue já a teoria pronta para já ir, como se diz modernamente, dando spoiler, dando uma adiantada. Não sei se tu quer comentar ou posso ler o 8? Não, eu só quero aqui pedir desculpa porque eu estou adiantando o assunto, porque eu acho que ele está muito vinculado, principalmente o 58, ao que você está trazendo. E o Luciano, mas é bom fazer isso. Se essa interdição é moral. Luciano, agora, no item 8 que o Michel vai ler e comentar, vai responder a sua questão. Quer ver? Michel, passo para você. Então, segue Kardec. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí
que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu envoltório fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Então, nota que aqui ele mostra justamente a questão do perispírito também ser diferente de mundo para mundo. O espírito, para ele poder ir para outros mundos, ele também tem que trocar de perispírito. Olha que interessante a noção que Kardec dá de perispírito, muito semelhante a uma roupa. A gente vai ver, e a gente vai estudar isso de maneira completa daqui a uns tempos, que a noção de perispírito que Kardec vai dar, ela é diferente da noção que o nosso lar André Luiz vai dar. Mas aqui ele já deixa uma ideia. Para eu trocar de mundo, eu tenho também que trocar de perispírito. Claro que as pessoas vão se perguntar, mas como assim trocar? Então tem algum momento entre essa troca que o espírito fica sem perispírito? Olha como é. Porque como é que a gente pensa? Quando eu vou trocar de roupa aqui na Terra, eu estou com essa roupa, para eu colocar outra roupa, tem um momento que eu fico sem roupa. Entre uma roupa e outra, né? Será que é assim com o perispírito? Quando eu vou trocar de perispírito? Olha uma pergunta boa aí, que Kardec vai ter que responder. Então a gente vai começar a entender essas diferenças e como é que funciona, para a gente entender com mais exatidão o que ele quer dizer aqui com o espírito sem... Aqui ele dá uma explicação, aqui ele dá a chamada explicação genérica. Por que um espírito não pode acessar determinada região? Esse texto que o Lauro trouxe responde, dá uma das explicações. É que, para eu poder acessar, eu tenho que trocar de perispírito. Então, nota que ele está mostrando aqui que não é que tem um muro impedindo. É que eu tenho que trocar de perispírito. Então, não é algo exterior a mim. É algo que está em mim que tem que mudar. Diferente que aqui na Terra, né? Aqui na Terra não é. Aqui na Terra tem um muro, tem a parede, tem a porta mesmo. Se eu quiser entrar ou alguém tem que abrir a porta, eu tenho que quebrar a porta. É algo externo a mim. No mundo dos espíritos não é algo externo a mim que me impede de acessar as coisas. É algo em mim, que é o meu perispírito, que tem que mudar. Percebe a diferença? Claro que também aquela pessoa que está nos acompanhando, que é inteligente, vai dizer, bom, mas e como é que eu mudo de perispírito? Já que o segredo é esse, né? O que determina a mudança? Tudo isso a gente vai ver. Todas essas questões, Kardec vai ter que responder. Passo para ti, Ló. Não, eu queria aproveitar aí na sua fala, até para, né, o Luciano fez a pergunta, se essa interdição é moral, acho que o Michel acabou de responder. Né? E o próprio Kardec pensa aqui deixa claro. Né? Então, os espíritos que habitam esse mundo, então são espíritos realmente que estão aqui nesse processo expiatório, espíritos, né, cujo perispírito é denso, esses espíritos, nós estamos interditados de ir para um mundo melhor. Por quê? Pela natureza do nosso perispírito. Aí, Michel, vou te fazer a pergunta, embora você já respondeu, mas para ficar bem fixado. É só eu querer trocar o perispírito? Fala assim, eu quero ir para Júpiter, onde dizem que lá o mundo
ele é superior ao nosso. É só eu querer? Como é que funciona? Eu falo assim, não, meu perispírito, ele é denso, ele é mais grosseiro, né, ou menos etéreo, né, comparando ao mundo espiritual. É só eu querer e já vou para outro mundo? Como é que funciona isso, Michel? Exato, essa é a questão subsequente, né? Bom, se eu tenho que mudar de perispírito, como é que eu mudo de perispírito? Aí entra a questão que o Luciano colocou. O que determina o tipo de perispírito que eu tenho e a troca desse perispírito é o que o espírito é, o que o espírito pensa. Então, se o espírito não mudar, o perispírito não muda. O perispírito, ele é o efeito daquilo que o espírito é. Então, vejam, não é algo externo como é aqui na Terra. É algo que passa por mim, é algo que está em mim a causa da interdição. Então, eu não preciso de muro. Os espíritos superiores não precisam criar muro no mundo espiritual. Por que eles não precisam? Porque a própria inferioridade dos espíritos interdita eles de ter acesso a determinados locais. Então não precisa de muro. Esse é o primeiro ponto. Aí alguém pode perguntar, bom, então se há locais, esses locais são que nem a Terra, tem cidade, rua, casa, veja, a gente também não respondeu isso. E nem mostrou nenhum texto dizendo que é assim. Outra coisa, vamos supor, a hora que a gente está fazendo uma reflexão, pegando o que o André Luiz diz e problematizando. Vamos supor que uma pessoa, seguindo o que diz o André Luiz, olha como a gente vai ver que não faz sentido. Vamos supor que uma pessoa conseguisse pular o muro do nosso lar. Ela conseguisse adentrar o nosso lar, furando o bloqueio. O que essa pessoa faria? O que essa pessoa, esse espírito poderia fazer? Porque a gente já está morto. Já é mundo dos espíritos. O que o espírito vai fazer? Vai me matar? Mas eu já estou morto. Então as pessoas não param para pensar, por que muro? Porque aqui faz sentido ter muro, porque alguém pode me violentar, me machucar, fazer algo no meu corpo. Mas e no mundo dos espíritos, que a gente já está morto? O espírito vai fazer o quê? Vai me assassinar? Então, para que muro? Bom, mas aí eu refletindo, eu vou estendendo a questão. Bom, mas então, se não precisa de muro, para que rua? Para que casa? Para que móveis? Para que cama? Para que banheiro? Para que hospital? Se eu já não tenho corpo. Por isso que o André Luiz vai ter que, para tentar resolver esse problemão, ele vai ter que criar a ideia de um perispírito com órgãos. Aí o André Luizista, aquele que segue o André Luiz, diria, não. É que o perispírito dos espíritos inferiores ainda é muito materializado. Então, os espíritos podem ter doenças, por isso precisa de hospital, por isso precisa de comida, por isso precisa de remédio, por isso precisa de cama para descansar. Porque ele ainda é muito materializado. E os espíritos inferiores podem agredir o perispírito um do outro. Por isso que eu preciso de casa, muro e proteção. Veja que para sustentar essa tese, eu tenho que colocar órgãos no perispírito, que é o que o André Luiz vai fazer. Só que aí eu entro num problema. Agora a gente vai ver, daqui a pouquinho, por que o perispírito não tem órgãos. Então, se ele não tem órgãos, toda a teoria do André Luiz cai pelo ralo. Porque se não tem órgãos, não tem doença, não tem agressão, não tem perigo, não tem necessidade. Então eu não preciso de muro,
eu não preciso de casa, eu não preciso de arma, eu não preciso de alarme, eu não preciso de cama, eu não preciso de hospital, eu não preciso de comida, porque não tem óleo. Ah, vai continuar dizendo o André Luizista. Mas isso tudo são os espíritos medianos para cima. Os muito inferiores são esses que o André Luiz está se referindo. Aí nós vamos ver, daqui a pouco também, que na obra de Kardec, mesmo os espíritos mais atrasados não têm necessidade física, não têm doença, não têm essas questões que eles atribuem aos inferiores. O que eu estou querendo dizer? Todas as falas que o André Luiz construiu, Kardec responde o contrário. Nós vamos ver isso. Eu comecei mostrando nessas primeiras questões algumas diferenças e levantando questionamentos, dizendo, ó, vocês estão vendo que aqui ele não está dizendo que a interdição é por muro, é porque um tinha uma nave que o outro não tinha, como diz essas obras, esses romances. Ele não está dizendo, ele está dizendo que há uma interdição, mas não diz como. Então, primeiro eu estou mostrando essas diferenças. Claro que o mais teimoso poderia dizer, mas ele ainda pode ser que o André, à medida que as questões forem avançando, a gente vai vendo que cada questão que a gente avança vai destruindo a teoria do André Luiz. Ah, mas então por que ninguém notou lá na época que o que ele estava dizendo era contrário a Kardec? 2 motivos. O primeiro, quem é que disse que as pessoas conheciam Kardec quando é lançado o nosso lar? Porque para eu dizer isso, eu estou pressupondo que as pessoas estudavam e conheciam Kardec. Vai estudar a história do movimento espírita brasileiro para você ver o que os espíritas estavam fazendo nessa época, quando saiu esse livro. As pessoas não conheciam Kardec. Esse foi o primeiro ponto. Que as pessoas não repararam que era um absurdo. E o segundo ponto, foi feito todo um trabalho de manipulação para que essa obra fosse aceita. Porque mesmo sem conhecer Kardec a fundo, as pessoas estranharam o que essa obra estava dizendo. Só que a partir do momento que elas estranharam, elas foram massacradas com uma onda de uma narrativa que quem ousasse contra na época era excluído do movimento espírita. Eu vou dar para vocês o exemplo de uma pessoa que estranhou o que o André Luiz estava dizendo naquela época. A gente está falando dos anos 40 do século XX. Vocês sabem que... Eu tenho certeza, Laura, que a maioria das pessoas do movimento espírita não sabe isso que eu vou dizer agora. Sabe quem é uma pessoa... Vou citar o nome de uma pessoa que estranhou o que o André Luiz estava dizendo. O nome dele é Chico Xavier. A maioria das pessoas não sabe disso. Quando o Chico começa a receber a obra Nosso Lar, ele estranha. Ele duvida daquilo que o André Luiz está dizendo. O próprio Chico. E vocês adivinhem, adivinhem quem é que na hora podou o Chico. Porque o Chico estava abrindo os olhos, a gente teve a chance dessa obra não existir. Adivinha quem é que entrou em cena para não deixar o Chico pensar? Vamos ver se o pessoal adivinha. Começa com E e termina com Manuel. Na hora o Emmanuel, ó. O Chico conta que o Emmanuel apareceu para ele com o André Luiz, tiraram ele do corpo e levaram ele até Nosso Lar para ele ver como era a verdade. E eu sempre brinco com isso, quando eu ouço essa história, e essa história foi contada por eles, tá? Eu sempre brinco que a prova do Emmanuel e do André Luiz é a prova mais hilária que existe.
É como se fosse assim, Lau. Eu tô com suspeita. Vamos criar uma situação aqui já para eu encerrar. Eu tô com suspeita que o Lauro tá querendo me dar um golpe. Eu tô com uma suspeita que o Lauro tá querendo me enganar. Aí o Lauro me dá uma solução bem confiável. Olha, Michel, para te provar que eu não estou te enganando, eu mesmo vou te dar as provas de confiança. O próprio suspeito disse, não. A prova de que você não está sendo enganado, você deve confiar em mim. Mas se é justamente de você que eu tô desconfiando, eu não posso confiar justamente na tua fala de que você não está me enganando. É como se alguém estivesse me dando um golpe e dissesse assim, viu, seu golpista? Eu tô aqui achando que você quer me dar um golpe, viu? Aí o golpista diz assim, não estou. Ah, então tá, então eu acredito. Foi assim que o Emmanuel e o André Luiz fizeram com o Chico. O Chico desconfiou, aí o próprio André Luiz mostrou para o Chico a verdade. Mas se ele era suspeito, eu tinha que recorrer a um outro método de prova. Ninguém pergunta para o próprio golpista ou o suspeito de golpe. Ele tem que me dar as provas. E aí a prova que o André Luiz deu, prova entre aspas, tirou o Chico do corpo e levou ele até o nosso lar. Daí o Chico viu tudo lá e disse assim, realmente, nosso lar existe. Só que a pessoa... Por que o Chico caiu nessa prova, entre aspas? Porque ele não estudou Kardec. Porque Kardec vai mostrar, na sua obra, nós também vamos estudar isso, que eu não posso confiar naquilo que eu vejo fora do corpo. Nós vamos estudar isso logo. Então não servia como prova o que ele achou que era uma prova. Então vejam. Agora eu quero que as pessoas digam qual outro estudo que elas vão achar o pessoal falando isso. O pessoal não fala, sabe por quê? O pessoal não estuda. Ou quem sabe sobre essas coisas, que é uma outra coisa triste do movimento, tem gente que sabe disso que a gente está falando aqui e não fala para o movimento espírita. Então são questões para as pessoas irem pensando e que a gente está recém começando e já está enchendo o pessoal, deixando o pessoal com a pulga atrás da orelha. Passo para ti. Não, mas é verdade. E hoje está tão sedimentado na ideia do movimento espírita, dos chamados chiquistas, André Luizista, Emanuelista, enfim, essa galera toda aí, que mesmo lendo o texto, aí você disse lá na introdução, a pessoa já tem a ideia pré-concebida. Ele já lê discordando. Ele não consegue mergulhar no texto, refletir. Né? A gente trouxe esse item da Gênesis aqui para a gente ver a ideia de interdição aqui. Esse aqui é um item de vários que nós vamos encontrar. Né? O Michel lembrou aqui, ó. Gente, Quadro da Vida Espírita. Revista Espírita de 1859. O Livro dos Espíritos, a questão o item 257. E vários. Tem um artigo, Michel, vê se você consegue me ajudar a lembrar aqui, que é daquele espírito que é evocado, que ele se vê entrando no trem, pagando a passagem para ir para Paris. Eu não lembro o título, tem que pesquisar aqui. Eu pergunto para você, Michel, por que esse espírito não está no umbral? Uma vez que ele está indo para Paris, uma vez que ele é evocado, ele está na Sociedade Parisiense de Estudos. É muito interessante, eu também não lembro agora, eu posso trazer segunda que vem. Mas para as pessoas entenderem o que a gente está falando, tem um texto na Revista Espírita que Kardec está conversando com um espírito, e ele diz isso, que ele pegou o trem, porque Kardec é muito, muito inteligente, o espírito ainda acha que está vivo. Ele não percebeu que ele morreu no corpo. E Kardec, em vez de chegar e dizer para ele, você morreu, Kardec vai fazendo perguntas para ele perceber que algo mudou. Para ele se dar conta que ele não está mais no corpo, que ele ainda achava que estava. Pode falar. Dom Perriot, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar aqui agora, pode falando aí. E aí Kardec muito sábio para fazer o espírito perceber, diz assim, como é que você chegou até aqui? Porque o espírito estava ali dando comunicação e conversando com Kardec.
E aí o espírito, no texto, ele para pensar, e aí ele diz para Kardec, eu peguei o trem. E Kardec diz assim, mas você pagou o trem? Então Kardec vai fazendo perguntas para ele tentar lembrar, para ele perceber que não é assim, espírito não pega trem. Aliás, isso é uma coisa interessante, né, que a gente não para pensar. Que quando a gente entra num automóvel, ou num trem, ou num avião, a gente senta no banco do carro, se encosta no banco do carro, e o carro anda. Nesse momento, o carro leva o nosso corpo. É por isso que a gente consegue entrar num carro e se transportar. Só que se o espírito não tem um corpo, como é que ele pega trem, entra em avião, pega carro, pega ônibus? Porque a partir do momento que o ônibus andasse, ele atravessa o ônibus. Então o ônibus não consegue empurrar o espírito. Então as pessoas param para pensar que não tem como o espírito pegar um ônibus, pegar um avião, pegar um carro. Como a gente pega, porque não tem o corpo para empurrar o corpo. Isso é física, elementar. Então são essas questões que nós vamos ver, a gente vai continuar estudando, não pensem que a gente deu aqui todos os argumentos, mas vejam que só com alguns questionamentos a pessoa que é atenta começa a pensar, peraí, mas realmente tem alguma coisa aí que não está bem explicada nas obras que vieram depois. A gente vai continuar vendo essas questões, né? E se o Lauro não conseguir achar hoje esse texto que a gente está se referindo, o pessoal vai poder acompanhar aqui toda segunda, a gente indo dando um passo cada dia, prestando atenção no que o texto está dizendo, né? E é por isso, inclusive, que eu criei aquele projeto semanal Nosso Lar Segundo o Espiritismo, né? Porque nesse projeto eu vou pegar todos os textos da obra Nosso Lar e mostrar como ele contradiz a obra de Kardec. Aí eu vou fazer o estudo completo. Todas as objeções que a pessoa que defende André Luiz levanta, eu vou mostrar com Kardec que não se sustenta. Achou o texto, Lauro? Tá aí, ó. É o Gran Perriot. Eu na hora falei, peraí, tô começando a lembrar aqui. Ó, Revista Espírita, 1864, mês de novembro. Palestra familiar de além túmulo, ó. Pierre Legai, né? O Gran Perriot. Então, pessoal, se quiserem, leia esse artigo que vocês vão entender isso que o Michel está falando aqui. Michel, te devolvo. Que bom que tu achou. Aí o pessoal já pode... O pessoal que quiser ler esses textos, tem na kardecpedia.com de graça, tá? É só ir lá, procurar a Revista Espírita de 1864 e mês de novembro e ler esse texto, que é muito interessante. Mas a gente vai estudar todas essas situações com o Livro dos Espíritos. A gente vai ver por que os espíritos não pode ser o mundo espiritual como é a Terra. É isso que a gente vai, no final, concluir. O mundo, a vida no mundo espiritual não pode ser igual, e graças a Deus que não é, igual é a nossa vida aqui. Por isso que quando o espírito sai daqui, ele se liberta, mesmo os inferiores. Mesmo os inferiores. Isso é um grande ponto que a gente vai mostrar para todos que estudarem conosco. Bom, a gente deu uma estouradinha no tempo. Eu quero agradecer ao Lauro e a todos que aqui estiveram, que participaram, que ou apenas só assistiram. Amanhã eu acredito que o Lauro tem também um estudo dele, né? Quarta, a gente está aqui reunido de novo para estudar o que é o Espiritismo, que a gente também está bem no início, está recém no prefácio. E semana que vem a gente está de novo aqui para continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos e uma boa semana para todos. Michel, bom, você se despediu aí, mas aqui o Luciano, além dele trazer, né, o que nós estávamos pesquisando, ó, ele reforçou para a gente, confirmando aquilo que a gente, né, mostrou. Tá aí para vocês, pessoal. E ele faz essa seguinte pergunta, ó. Não foi Swedenborg que Kardec evocou na sociedade? Né, quando Kardec vai perguntar sobre a questão dos jardins, das cidades? Essa é a pergunta. Isso, o Swedenborg é um exemplo. O Luciano lembrou bem
Swedenborg, ele foi um precursor do André Luiz, antes de Kardec. Ele lançou obras em que ele relata coisas no mundo espiritual muito semelhante ao que o André Luiz fez depois. Mostrando que o André Luiz não foi o primeiro. Isso já existia antes de Kardec. O que a gente vai ver em Kardec é que Kardec vai evocar o Swedenborg para questionar as coisas que o Swedenborg falava. E o Swedenborg vai dizer, vai se retratar, dizer que não era aquilo, que era a imaginação dele que criava, que não era uma coisa exata. Como o Swedenborg, já morto, né? Porque ele publicou em vida isso. Mas quando ele morre, ele progride no mundo espiritual, ele volta atrás e ele mesmo corrige, dizendo, olha, eu falei bobagem, não é assim. Será que no futuro nós teremos o André Luiz se comunicando e dizendo, olha, pessoal, aquilo que eu falei não era desse jeito, fiquem com Kardec, seria lindo, né? Claro que se o André Luiz fizer isso, o que os André Luizistas vão dizer? Não é o verdadeiro André Luiz. Sempre é possível, né? O ser humano, quando é teimoso, mas é uma boa lembrança do Luciano. Quem quiser também. Esse texto que o Luciano está falando já está engatilhado aqui nas minhas próximas palestras lá no meu projeto. Os textos, em 1-2 semanas, eu estou com esse texto já para gravar a live tratando desse texto, mostrando como já havia antes de Kardec um André Luiz da vida, só que aí como é que Kardec mostrou que não era assim? Por isso que eu digo, as pessoas só caíram na lábia do nosso lar porque não leram Kardec. Porque lendo Kardec elas vão ver, isso já teve em Kardec, Kardec já desmentiu, então não pode ser assim. O que falta é as pessoas lerem a obra completa de Kardec. Lendo, elas vão ver que não é a mesma coisa. Kardec é uma coisa, André Luiz é outra. Muito bom, muito bom. E lembrando que Swedenborg, né, quando encarnado, foi o precursor do espiritualismo moderno, né, ali no surgimento daqueles fenômenos todos que ocorreram lá que ocorreu na América. Bom, eu acho que é isso aí. O pessoal participou aí comentando, alguma, né, perguntando, muito bom. E o Michel lembrou, amanhã às 20 horas nós temos o estudo da Revista Espírita, viu, pessoal? Nós estamos estudando a revista de 1858, tá? Já fica o convite aí. Quarta-feira, às 20h30, aqui no canal Estudar Kardec, né? Nós vamos dando continuidade, na verdade está no início, nós vamos para o preâmbulo da obra O que é o Espiritismo. Como eu disse, momentaneamente o Eric precisou se afastar, mas as coisas se organizando aí, ele estará de volta e muito provavelmente o estudo retorna para, né, a sua origem, que é no canal Espiritismo em Kardec. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, Michel, pessoal, e nos vemos amanhã, tá, pessoal? Para o nosso estudo, então, da Revista Espírita. Um abraço a todos.